criar um perfil profissional atrativo para captar alunos? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Tutor VIP Academy. Aqui nós te ensinamos a transformar sua carreira na educação em um verdadeiro negócio de sucesso. Só aqui você vai ter acesso a todo o conteúdo que você vai precisar na sua jornada para conseguir faturar até R$ 10.000 por mês sem sair de casa. Eu sou a Léa Bueno e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para quem já quer começar no digital. Como criar um perfil profissional atrativo para que você consiga captar alunos. E esse tema é fundamental para você que quer empreender na área de educação e quer colocar ali um perfil bem profissional, que realmente chame a atenção dos alunos e dos pais, né? Então, papel e caneta na mão, que hoje o conteúdo está muito legal. Vamos começar? Então, você já deve saber que o seu perfil é o seu cartão de visitas, aquele cartão antigo que a gente entregava nas mãos, né, aquele impresso. Hoje ele veio para as redes sociais, então hoje a gente é muito mais comum que esse cartão esteja nas redes sociais, deve ter os mesmos conteúdos e ainda mais, né? Então, se ele não for interessante, bem estruturado, não passar confiança, dificilmente o aluno vai querer estudar com você. Mas não se preocupe, porque eu vou te ensinar um passo a passo para você criar um perfil irresistível e profissional. Acompanhe e fique até o final para você anotar todos os detalhes aí. Então, qual é a primeira coisa? A primeira coisa que nós temos que fazer antes de sair criando o seu perfil é definir o seu posicionamento. Qual é o seu posicionamento? Então, eu vou te passar aqui 4 perguntas que você deve fazer a si mesma ou a si mesmo. Anota lá. A primeira pergunta: quem é você como professor? Tá? Esse é o seu perfil. Quem é você como professor? Você tem um perfil de um professor mais sério, mais tradicional, aquele que prefere uma abordagem mais clássica, que segue as metodologias tradicionais, foco na disciplina, com rigor, o rigor acadêmico, você não dá nenhuma liberdade aos alunos? Esse é um dos perfis. É esse o seu perfil? Ou você já tem um perfil mais descontraído? Você é aquele professor que já usa uma linguagem mais leve, é mais próximo dos alunos, você é preocupada em tornar as atividades, né, mais atrativas, mais interativas, mais acessíveis. E com você os alunos se sentem mais acolhidos, você é mais próximo dos alunos. Esse é seu perfil? Ou você é aquele tipo de professor mentor, aquele que foca no desenvolvimento pessoal dos alunos, que vai além do conteúdo acadêmico, ajuda também na motivação, no crescimento individual, se envolve com os alunos, quer saber o que aconteceu de uma aula para outra? Esse é seu perfil? Ou também você é o professor tecnológico, que utiliza ferramentas digitais, gosta da gamificação, você usa as ferramentas inovadoras, engaja os alunos com tecnologia, é um tipo tech teacher. Esse é você? Também tem aquele professor motivador, aquele que inspira, motiva, ajuda os alunos com as dificuldades, ele
desenvolve autoconfiança e tem esse perfil de mentor. Esse é seu perfil? Ou uma professora mais flexível, que adapta as aulas às necessidades dos alunos, ajusta o ritmo e o método conforme cada caso. E, claro, se você é um professor particular, um professor de reforço, você deve ter este perfil de ser flexível, porque as aulas, principalmente as individuais, é muito importante que você tenha esse perfil de estar com o aluno, de adaptar o seu ritmo e o seu método conforme as suas necessidades. Você também pode ser um professor carismático que conquista os seus alunos com o seu jeito comunicativo, você é envolvente, você torna o aprendizado mais prazeroso, usa bom humor. Esse é seu perfil? Ou aquele professor também, sabe, o mão na massa? Aquele que faz tudo, mostra tudo que o aluno tem que fazer, ele faz questão que o aluno coloque a mão na massa, que ele faça cada exercício. Pode ser um professor de laboratório, né, que vai realmente fazer as experiências, ou ele vai fazer com que os alunos resolvam os problemas, os exercícios, aprendam fazendo. Então, dentre estes perfis, qual você se encaixa mais, né? Qual é o seu perfil? Tá? Anota aí. Muito bem. 2. Qual é a sua especialidade? Todos nós temos uma especialidade, uma matéria, uma disciplina, né? Por exemplo, pode ser todas as disciplinas de exatas. Eu ensino matemática, física, química, ou seja, todas de exatas. E pode ser, por exemplo, matemática para o ensino médio. Pode ser matemática para todas as séries, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro do ensino médio. Matemática para engenharia. Isso porque eu só falei de matemática, a mesma coisa com português, com as outras disciplinas. Ou você é o professor que prepara os alunos para o Enem, para os vestibulares, professor que prepara para concursos também, ou você é um professor de inglês, um professor de conversação de inglês, você dá desenvolvimento pessoal, tem até coaching educacional, ou você é uma professora que dá apoio emocional no aprendizado, professor de gamificação, como eu falei antes, ou você dá todas as matérias do ensino fundamental, ou todas as matérias do ensino médio, ou a sua especialidade é alfabetização, por aí vai. Qual é a sua especialidade, tá? E é claro que os perfis que a gente trabalhou, né, que a gente elencou, aliás, eles se encaixam com as especialidades. Então, por exemplo, aquele professor sério, tradicional, ele se encaixa bem num reforço escolar mais estruturado, com as disciplinas da área de exatas, com gramática também, com essas disciplinas mais sérias, que precisam de um certo rigor, né? Então, eles são ideais para professores para alunos que buscam essas aulas formais. Já aquele professor descontraído, ele combina com o quê? Com as aulas dinâmicas, pode ser aula de conversação em inglês, por exemplo, que a gente citou. Um professor mentor, ele pode, por exemplo, trabalhar todas as disciplinas que levam em conta o desenvolvimento pessoal. Ou ele pode fornecer esse apoio emocional no aprendizado. Então, vai cair muito bem para os alunos com dificuldade de motivação, aquele que não se sente motivado para fazer lição de casa, para estudar, para se preparar para a prova.
né? Então, combina muito bem, vai muito melhor do que um professor mais sisudo, mais sério, mais formal, né? E o professor tecnológico? Ele geralmente vai utilizar essas plataformas digitais, gamificação, metodologias híbridas, e vai ajudar os alunos que também gostam de tecnologia. Já o professor carismático, que tem aquelas aulas divertidas, que tem bom humor, que são envolventes, que tem uma presença digital grande, que tem o que se chama de storytelling, né, para o ensino, ele vai muito bem para quê? Para o ensino médio, curso preparatório para vestibular, para Enem, tá? Então, é importante qual é a sua especialidade. Escreve aí, lembrando também que se você está numa cidade pequena, quanto maior o seu leque, melhor, né? Porque numa cidade pequena você não vai ter muitas especialidades, você não vai ter muitas pessoas especializadas em cada coisinha. Agora, quando você está numa cidade grande, sim, aí você pode ter um especialista em cada matéria e dentro de cada matéria, cada especialidade. Eu só atendo ensino médio português, eu só atendo redação. Agora, numa cidade pequena, é melhor você ampliar esse seu atendimento, né? Tá? Muito bem. Agora vamos para o número 3. Qual é o seu diferencial? E para você fazer isso, você tem que se perguntar como as pessoas me elogiam. Às vezes a gente não reconhece que tem um diferencial. Por exemplo, as suas aulas são dinâmicas, né? Você é sempre elogiado porque as suas aulas são muito dinâmicas. A sua especialidade também pode vir de uma especialização que você fez. Você fez uma especialização em educação especial? Né? Uma outra especialização que você tenha feito, um curso que você tenha feito? Você é paciente? Você é dinâmico? Então, qual é o seu diferencial? Anote aí aquela coisa que você é único, que você sente que você é diferente, porque justamente você tem essa característica. E veja, tanto pode ser pela paciência, né? Porque você é uma pessoa calma, tranquila, isso pode ser um diferencial positivo, tanto aquele que é dinâmico. Cada pessoa tem as vantagens e desvantagens de ser a característica que você é, tá? E, por fim, número 4, defina o seu público-alvo. Quem você quer trabalhar? Quem que você acha que se encaixa melhor naquilo que você oferece? São as crianças? E se for criança, de que idade até que idade? Tá? Pode ser desde a alfabetização até o ensino fundamental 1, ou você vai até o ensino fundamental 2. Você atende crianças e adolescentes, né? Você vai até o ensino médio. Você atende adultos também, que já estão na universidade, no ensino superior, né? Então, faixa etária é interessante. Você pode colocar também alunos de escolas particulares. Eu só atendo alunos de escolas particulares, que geralmente é um público que consegue pagar as aulas de reforço escolar. Mas atenção, se você fizer essa opção, porque hoje a gente acompanha muito o que está acontecendo no mercado já há alguns anos, que muitos alunos de escolas particulares, os pais tiraram das escolas privadas e preferem, como não conseguem pagar as duas coisas, a escola privada e os cursos, eles preferem que os alunos estudem em escola pública e eles pagam os cursos, aí pagam inglês, pagam natação, pagam outros cursos, inclusive o curso de reforço escolar, tá? Então, ou o seu público pode ser um público de escolas públicas, tá? Também
Ah, você não deve se fechar a isso, porque você pode escolher que o seu público está em escolas públicas, e aí se vier um aluno de escola privada, você não vai atender? Mesma coisa, né? Vice-versa, tá? Enfim, você deve definir quem é, a priori, o seu público-alvo, né? Porque aí você vai direcionar a sua propaganda, né? O seu marketing para esse público que é o principal, sabendo que, óbvio, outros perfis podem aparecer. Tá? Então, dentro do seu perfil e da sua especialidade, quem são as pessoas que você pretende atender? Esse é o seu público-alvo. Tá bom? Então, nós vimos aqui, você deve ter anotado aí, as 4 características que você deve se perguntar. Primeiro, o seu perfil, né? Que é aquele mais tradicional, mais contraído, etc. A sua especialidade, né? Então, dentro de aula de matemática, qual é o meu público, especialista em qual, o seu diferencial e o seu público-alvo. Então, guarda aí essas anotações que você fez, que nós já vamos utilizar. Agora, vamos falar sobre a plataforma a utilizar. Qual é a plataforma certa? Bom, existem diversas plataformas aí e você tem que ter uma clareza sobre o seu posicionamento para você escolher qual plataforma você vai utilizar. Então, vamos colocar quais são as principais plataformas hoje. As coisas mudam, né? Então, hoje, as principais plataformas são o Instagram, que ele é ideal para criar autoridade, ele atrai muitos alunos, né, porque ele tem um alcance muito grande e ele é ótimo para postar dicas, para postar bastidores, tá? Nós temos também o LinkedIn, que é excelente para professores que oferecem aulas para profissionais, quando você pensa em cursos, né, preparatório para cursos, e também cursos corporativos. Então, aqui, o LinkedIn já é mais voltado para profissionais, para adultos. Nós temos também o TikTok, né, que é ótimo quando a gente pensa em viralizar conteúdos, atrair alunos de uma maneira mais descontraída. Todos têm seus prós e seus contras, né, obviamente. Tem o Facebook também, que tem os grupos dentro do Facebook que são muito bons também para encontrar alunos interessados, sabendo também que o Facebook, hoje em dia, ele atrai muito mais os pais do que os alunos, né? Ele está com essa pecha de ser um pouquinho mais antiguinho, tá? E o YouTube também, né? Que é muito bom para vídeos, né? Então, se você gosta de fazer os seus conteúdos mais aprofundados, mais educativos, e também ele tem essa coisa de proporcionar autoridade, e é uma grande possibilidade também. E tem outras, essas são, obviamente, as principais. Então, o segredo aqui é entender onde o seu público passa mais o tempo. Mas não só isso, porque vamos dizer que o seu público, os alunos passam mais tempo no TikTok. Mas como eles entram no TikTok? Eles entram no TikTok procurando aulas particulares ou eles entram no TikTok para se divertir? Então, é muito importante também entender como as pessoas entram, com que intuito elas entram em cada uma dessas redes sociais, para você concentrar seus esforços justamente nessa plataforma. Se possível, você deve e pode usar todas essas plataformas que eu citei, mas eu acho que raramente alguém vai ter tempo de fazer tudo isso, né? Você dá as aulas e divulga em todas essas plataformas?
dificilmente você vai ter tempo de fazer isso. Então, a minha humilde sugestão, se você tiver que escolher apenas uma, tá? Gente, isso muda o tempo todo, mas hoje, de tudo o que eu conheço, de como as redes, cada uma delas se posiciona, se eu tivesse que escolher apenas uma, eu escolheria o Instagram, tá? E por que escolher o Instagram? Eu vou aqui colocar por que eu escolheria o Instagram se eu pudesse escolher apenas uma. Primeiro, pelo grande alcance. O Instagram, ele tem um alcance de milhares de pessoas. Então, você consegue alcançar essas pessoas sem ficar tendo que investir dinheiro, né? Fora isso, o Instagram tem uma facilidade de interação muito grande. Ele aproxima você dos alunos. Tem ali as mensagens diretas, né? Tem também, você pode colocar enquetes no Instagram, comentários, as pessoas podem comentar seus posts e tem interações em tempo real, tá? Além disso, tem uma aparência bem profissional, né? Você pode fazer um perfil bem estruturadinho ali, que vai te transmitir credibilidade e profissionalismo. Além disso, o Instagram tem os destaques, né? Que são bem organizadinhos. Você pode criar ali as categorias como depoimento, informações sobre o seu curso. E isso tudo facilita o acesso dos alunos, porque eles já entram conhecendo um pouquinho mais sobre você ali, né? Eles já viram seus destaques, já viram o seu feed, já viram seus stories, se é que você posta stories. Eu vou explicar cada uma dessas coisas aqui, tá? E no Instagram também nós temos o poder do vídeo curto. Então nós temos os Reels, né? Que você pode viralizar conteúdos e atrair novos seguidores também. O Instagram tem um formato bem versátil, né? Porque ele tem os stories, você posta no feed, tem as lives que você pode fazer, então tem diversos tipos de conteúdo e você pode realmente engajar a sua audiência. Agora vamos falar um pouquinho de cada um desses. Se você não conhece, você já deve conhecer, mas só passando rapidamente aqui, os stories, né, gente? Stories, não é histories, tá? History é outra coisa, né? Em inglês tem story e tem history. No caso do Instagram, é stories. Os stories são essas publicações temporárias, elas duram até somente, né, 24 horas. Elas permitem uma interação rápida com os seguidores, e se você tem vergonha de se expor, pensa que daqui 24 horas elas caem automaticamente, sem fazer nada, elas caem. Postou hoje, 2 horas da tarde, amanhã, às 2 horas, elas vão cair. Então, não precisa não vai ficar ali para sempre, tá? Então, nos stories, você pode postar os seus bastidores, você pode colocar enquetes, né, que você faz perguntas ali e dentre aquela resposta você pode colocar as respostas sim, não, talvez, alguma coisa assim, e ela coloca as porcentagens. Acho que você já deve ter visto isso aí. E você pode abrir caixinhas também ali de perguntas, né? Você abre as caixinhas, né? E claro, se você abrir, tem que ter tempo para responder, né? Não precisa responder na hora, mas dentro das 24 horas você tem que responder aquelas caixinhas que você deixou ali para que o seu público interaja também com você, tá? Então isso foi Stories. Nós temos também os posts no feed. Leia o que são posts no feed. O feed é aquele quando você abre uma página, tem diversos posts ali, né? Postagens. Então, esse é o seu feed. E esse conteúdo fica lá, né? Ele fica permanente, né? Impermanente, enquanto para você tirar, você tem que ir lá e excluir, senão ele fica lá, né? Ele aparece no seu perfil. Então, nesse post,
esses posts do seu feed podem ser imagens, podem ser vídeos, e eles são muito bons ali para você compartilhar dicas, para você se apresentar, mostrar testemunhos, de repente você pode colocar ali, tá? O feed é bem fácil, né? É só você colocar e ele já fica ali para sempre até você tirar. Tem também os Reels, que são esses vídeos curtos, dinâmicos, que eles podem ter até 90 segundos. Então, você pode abusar de efeitos, música, fazer todo tipo de edição, né? E dar, o que você pode fazer como professor? Você pode dar dicas sobre a sua matéria. Você, se tem uma dúvida que os alunos da sua matéria costumam ter, você já deixa ali aquelas dicas, né, de erros comuns que os seus alunos cometem. Enfim, ele deve ser bem leve, bem educativo e envolvente também. E tem a opção também no Instagram de você fazer lives. Live quer dizer ao vivo. Então, são essas transmissões ao vivo, aí não tem mais 90 segundos, você pode fazer pelo tempo que quiser e vai permitir um contato mais direto e mais pessoal com os alunos. Pode fazer uma live de 15 minutos, por exemplo, é bom para tirar dúvida, você pode usar também para mini aulas, etc. Tá? Agora vamos falar um pouquinho da bio. O bio vem de biografia, né? Então, ele tem no Instagram e em outras redes sociais também. É o seu perfil. Tudo aquilo que a gente falou lá, que eu falei mais tarde, a gente vai utilizar. Agora nós vamos utilizar quando a gente estiver escrevendo a bio. Ela geralmente vai aparecer embaixo do seu nome, tá? Então, você vai ter a foto de perfil e essa bio, ela serve para se apresentar, para você se apresentar rapidamente quem você é, o que você faz, tá? Então, a bio deve ser muito clara, deve ser objetiva e também persuasiva. Né? Aqui, você pode destacar o seu nicho, né, a sua especialidade, o seu diferencial, tudo aquilo que a gente... Aqueles 4 itens, né, que eu pedi para você perguntar a si mesmo, você deve destacar ali rapidamente, não pode ser muito longa, né? E, sim, deve ter um link de contato ou para agendamento de aula, porque muita gente se esmera em escrever a bio e depois a pessoa, eu queria entrar em contato com esse professor e não encontra a forma de interagir, né? Então, o seu perfil deve deixar claro, logo de cara, quem você é, como você pode ajudar os alunos e vai utilizar todas aquelas 4 dicas que a gente falou sobre posicionamento. Então, agora é a hora de você utilizar na bio, tá? Então, você deve colocar, ao menos, o que você faz com a sua especialidade. Então, por exemplo, português para vestibular, redação, história e filosofia para o ensino médio. Então, pelo menos isso você deve colocar. E também um link para que a pessoa entre em contato com você. Evite aqui na bio frases genéricas. Professor de inglês. Professor de inglês, mas peraí, professor de inglês para adulto, para criança, para viagem, conversação. Seja um pouco mais específico, como a gente conversou, né? Você também, se optar pelo Instagram, como eu sugeri, você pode utilizar os destaques. Os destaques você vai colocar, por exemplo, depoimentos, aulas, dicas. Então, a pessoa já vai ali se ele quer ver depoimentos, ele só entra no depoimentos. Então, você não precisa fazer isso de uma vez só. Você vai criando esses destaques
né? Conforme você vai agregando, você começa com um destaque e depois você vai agregando outros, tá? Quando você colocar as suas aulas, evite expor alunos, principalmente se for menor de idade, né? Você teria que pedir autorização para os pais. Então, o ideal é que você coloque de costas para que a pessoa não identifique, né, o aluno, aí você não vai ter problema nenhum, tá? Agora, vamos falar de um item essencial e fundamental e que muita gente erra, que é a foto de perfil. É um dos itens mais importantes da sua bio, do seu perfil. É a primeira impressão que a pessoa vai ter de você. E ela pode ser decisiva para que o aluno confie no seu trabalho ou não. Eu sempre digo que imagem importa. Então, eu vou dar algumas dicas para que o seu perfil, que a sua foto de perfil, fique perfeita. A primeira, use uma imagem nítida e de alta qualidade. Uma imagem que a pessoa consiga realmente ver seu rosto. Não é aquela foto que aparece escondida num boné, que está toda borrada. Não, tem que mostrar claramente o seu rosto. Tá? A roupa, que não vai, de preferência, não precisa mostrar o seu corpo inteiro, pode mostrar só essa parte aqui de cima, mas a sua roupa deve estar alinhada ao seu perfil. Então, a gente já conversou sobre os perfis, então imagine aquele perfil de um professor mais sério, ele vai colocar uma camisa, ou um costume, um blazer, né? Ou uma mulher também vai estar muito bem vestida, uma roupa mais formal. Se você é aquele professor mais informal, mais descontraído, já pode estar com uma roupa também mais descontraída. Então, a roupa deve dizer ali um pouquinho sobre você. Outra coisa, sua expressão. É sempre importante sorrir, mas o sorriso ele tem diversas nuances. Pode ser desde aquele sorriso de Mona Lisa, né? Aquela coisa que você não sabe se está sorrindo ou não, mas e tem aquele sorriso escancarado. Então, eu sempre digo assim, põe uma expressão amigável, confiante, que a pessoa, poxa, eu gostaria que meu filho tivesse aula com esse professor ou com essa professora. Evite fotos muito informais, né? E que não transmitam profissionalismo. Então, você dentro de uma piscina, num churrasco, fazendo algum sinal, alguma coisa, né? Não vai passar profissionalismo. Tem uma coisa assim, que você pensou, a pessoa precisa saber, poxa, ele ou ela pensou para tirar essa foto. Então, evite fotos muito informais. E do outro lado também, evite fotos muito formais. Sabe aquela foto que você está mega produzida, você foi no casamento, foi uma madrinha, ficou 4 horas num salão, fez maquiagem, cabelo, penteado, ficou mais bonita que a Gisele Bündchen. E aí, você está maravilhosa e ainda passou um filtro, parece uma modelo, né? Só que essa é você, né? Então evita esse exagero, tanto para um lado quanto para o outro. Então, o que eu diria? Isso para o homem e para a mulher também, né? Obviamente. Mas é que a mulher exagera, né? Tem muito mais ferramentas, né, a seu favor. Então, depois chega o dia da entrevista, a pessoa não vai te conhecer. Então, o que eu sempre digo, prefiro uma maquiagem leve do dia a dia, né? Um batom, uma coisinha leve, que você usa dia a dia, você mesmo que fez, não precisa ir no salão para fazer, né? Os cabelos arrumados, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Não pode tirar uma foto do nada. Saber que você penteou o cabelo, que você arrumou, né? O homem, a barba também, a barba, né,
com ou sem barba, mas né, ele se preocupou em cuidar daquilo para que tenha uma aparência profissional, né? Pensa que a sua imagem gera credibilidade ou não, aproxima os alunos e pais ou afastam, pode gerar repulsa. Aquele tipo de, esse professor aqui, eu não vou deixar o meu aluno ter aula, meu filho ter aula com ele. Então, a sua foto é um dos primeiros elementos que o aluno, ou a mãe, ou o pai vão ver. Tá? Então, uma foto de boa qualidade, com boa iluminação, né? Pensando no seu perfil, se você tem esse perfil sério, tradicional, então você põe uma roupa social, formal. O fundo também é uma coisa, né? Que fundo você está, né? Pode ser um quadro negro, né? Você está na escola. Pode ser uma estante de livros, fica muito bem se você está numa biblioteca. Se você tem esse perfil de um professor mais descontraído, você pode abusar um pouquinho mais de sorriso, pode ter uma roupa um pouquinho mais casual, né? Pode também ter um fundo mais, né, casual, uma parede mais colorida, um ambiente de estudo mais moderno. Se você é aquele professor mentor, você pode fazer aquele olhar acolhedor, um fundo inspirador, pode ter plantas, pode estar num café, né? Aquela expressão amigável. Se você é aquele professor tecnológico, você pode usar a sua foto com fone de ouvido, na frente de um computador, né? Você pode ter um fundo mais digital, né? Se você é um professor carismático, você pode fazer uma foto bem espontânea, um fundo alegre, você pode ter roupas mais confortáveis, modernas. Se você é aquele professor que a gente comentou que gosta de mão na massa, você pode colocar uma foto de você na lousa, né? No quadro, né? E, enfim, sempre de preferência um fundo neutro, para não ter muita distração, sorriso sempre de Mona Lisa até o sorriso um pouquinho maior, porque as fotos com sorriso passam mais confiança, né? Tira um monte, tira uma barreira, né? E evitar também, gente, selfies muito informais, né? Que não tem essa coisa mais profissional, tá bom? E por último, vamos falar sobre o conteúdo, o que colocar, né? Então não adianta, a gente já trabalhou no perfil, então não adianta um perfil maravilhoso, a sua bio muito bem escrita, a sua foto de perfil maravilhosa. O que você vai postar, né? Nas redes sociais, aqui, principalmente o Instagram. Então é importante que você tenha um conteúdo relevante. Então aqui eu vou passar para vocês algumas dicas rápidas de alguns conteúdos que você pode colocar. Então uma delas, você pode colocar ali lições, né, do seu tema. Então, por exemplo, se você dá aulas de inglês, você pode colocar 3 expressões essenciais para você que vai viajar, ou 3 expressões em inglês para viagem, né? Você pode colocar também depoimentos de alunos, né? Porque histórias reais geram confiança, geram autoridade. Você pode mostrar também os seus bastidores, né? Um pouquinho da sua rotina como professor. Você pode colocar também os erros comuns que você já sabe, né? Dentro da sua especialidade, os erros que os alunos mais costumam cometer. Então, você já pode fazer um conteúdo com esses erros. Não cometa esses erros, né? E aí, claro, você coloca a forma certa de fazer. Você pode colocar desafios, quiz, né? Que faz perguntas. Isso também engaja bastante
e pode atrair novos seguidores, tá? Importante é que você tenha um cronograma, você pode fazer um cronograma. Então, toda segunda-feira, uma dica. Toda quarta-feira, bastidores. Sexta-feira, depoimentos. Mais importante do que colocar o conteúdo é ter a constância. Ou que seja uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada dia, mas você tem que ter uma constância para você conseguir engajamento. Não dá para montar tudo num dia só, vai fazendo aos poucos, né? E vai criando testemunhos. Então, se você já teve alunos que gostaram do seu trabalho, nem que seja 5 anos atrás, peça um testemunho, peça que ele envie. Você sabe que ele gostou bastante do seu trabalho? Peça para o aluno, para a mãe, para o pai, que ele faça um testemunho do seu trabalho e você posta, claro, apagando o nome ali para você não expor a pessoa, né? Mas você pode publicar o print dessa mensagem que você recebeu desse aluno satisfeito. Você pode gravar vídeos com alunos contando sobre como foi essa jornada de fazer aula com você. Você pode fazer um antes e depois. Você pode colocar uma prova de um aluno com a nota 2 e depois ele com a nota 7, 8. Né? Isso é muito importante também, engaja bastante. E se você ainda não tem aluno, está começando, você pode começar oferecendo algumas aulas gratuitas para você ter novos alunos e, claro, né, coletar novos testemunhos ou feedbacks, como diz por aí. E também é importante que você direcione a pessoa interessada, a pessoa que entrar no seu perfil, ele precisa encontrar onde ele vai ser direcionado para que ele vá para a próxima etapa, que é o contato com você. Então, pode ter ali, clique no link da bio para agendar sua aula, me chama no WhatsApp para saber mais. Você pode ter uma chamada do tipo, quer aprender comigo? Me envia um direct. Direct é a mensagem dentro do Instagram, tá? Então, nunca deixe um seguidor sem um caminho para se tornar o seu aluno, tá bom? Então, agora é a sua vez. Pega o seu perfil e aplica essas mudanças que a gente comentou aqui. Nós falamos sobre posicionamento, você definiu o seu perfil, você definiu a sua especialidade, os seus diferenciais, os seus diferenciais, pode ser um, pode ser muitos. Você definiu o seu público-alvo, você definiu sua plataforma, se você seguiu a minha orientação, o Instagram, para começar, ou você pode querer só ficar no Instagram, que também é uma boa. Você revisou sua bio ou escreveu sua bio, e se você revisou, deixou ela bem clara, deixou ela bem atrativa, colocou o link ali para contato, escolheu uma boa foto de perfil. Aí só falta definir os tipos de conteúdo que você vai postar e começar, tá? Não precisa fazer tudo de uma vez, começa pequeno, vai colocando toda semana um conteúdo novo, coloca na sua agenda, segunda-feira eu faço tal coisa, quarta-feira eu faço tal coisa, ou fim de semana, se você tem essa agenda. O importante é ter constância. Se você precisar, volta ao vídeo do início, assista novamente, toma nota de tudo e salva esse conteúdo para ver depois. E se você gostou, curte e compartilhe com seus amigos, tá bom? Bons negócios e até a próxima aula!